Olá a todos a mais um vídeo. Ora bem, após o último vídeo que tive a falar e aos poucos sinto que vou tendo razão nas coisas que vou dizer. Tivemos agora uma baixa no governo, a Ministra da Administração Interna. Este pedido de demissão não foi só voluntário, pelos vistos acho que até o Primeiro-Ministro aconselhou a fazê-lo. Acho que havia mais gente que ele podia aconselhar, mas pelos vistos acho que não vale a pena. Eu acho que ainda não percebi, acho que há ministros assim que lhe dá mais jeito de manter e há outros que acho que não faz, para ele não faz sentido, mas isso é o normal. Isto às vezes eu acho que a política também é um jogo, só que depois jogam com a situação e quem se lixa é, é o povo. Mas isso já não há nada a acrescentar. Tivemos então a demissão da ministra do MEI, dizendo o quê? Não há muito a acrescentar. Temos visto que tem a maneira que as coisas estão a ser tratadas, o Ciresp continua a não funcionar, as coisas continuam na base de voluntários, do que eu tenho visto principalmente nas redes sociais. Claro que os militares estão na rua, mas fazem o que podem, porque a chefia não vale nada, a maioria da chefia não vale nada. Neste caso, a chefia é o Estado, eles não podem fazer nada. Ahm, E é assim. E a proteção civil continua no estado de lastimoso em que está. E, e pronto, não há muitos comentários a fazer. É o que eu digo, não há líderes a ministrar os departamentos da. Os departamentos, ministérios, pronto. Não temos líderes a liderar os ministérios, temos eles têm o ordenado no final do mês e o povo continua. Pelo visto, o primeiro-ministro atualmente está a assumir a pasta temporariamente até vir uma substituição. Já tem andado nas televisões a tentar ver se arranjam malta à força. Que até o Gouveia Mel teve uma entrevista e acho que aquilo não foi bem uma entrevista, foi tentar arranjar uma solução, mas uma coisa é a opinião do jornalista, outra coisa é a essência do que é. E não que eu não achasse mal que o Gouveia Mel pudesse vir a administrar o MAI, mas o coitado do homem se não se sente capaz de liderar o Ministério, o homem não é obrigado. Pode ajudar, sim, como ele disse, poderia ajudar na política ativa, como cidadão, e acho bem, agora acho que não tem que impingir o homem nada. E atenção, não é por ele ter sido competente na vacinação, que tem capacidade de liderar o MAI, mas já estou com outra. Ultimamente acho que os militares em geral acho que neste momento um primeiro-ministro deveria era meter militares a liderar os ministérios e não pessoas da área. Que às vezes muitos nem são da área são. Mas pronto. Mas bem, dentro desta confusão toda, e como eu já disse, estas soluções têm vindo não das entidades competentes, muitas das vezes, claro que sim, sempre possível tem sido, mas não vindo das entidades competentes, mas sim do voluntariado. E do que eu tenho visto nas redes sociais e do que vou observando, ah, por mais que este homem de quem eu vou falar tenha uma incoerência em termos de várias situações, porque dizem que roubou, dizem que isto, dizem que aquilo, e pronto, é o que é. Não estou a dizer que não temos que olhar para o passado, mas temos que ver o que é que está a passar e se está a ser feito ou não. Falo de Isaltino Moraes. Mais uma vez, um homem incoerente sobre o sistema, mas que dá resultados. E é o que eu digo sempre. Às vezes não é só dizer que se desvia dinheiro, é que se trabalha para o povo
e que se trabalha e que se ajuda o próximo. E ele tem mostrado isso, por mais que digam que o homem roubou, que o homem desviou, que o homem tenha feito o que fez, ou que digam que o homem anda a usar o dinheiro do município para as almoçaradas, jantaradas, o que for. Digam o que disserem. E ok, pode ele estar muitas das vezes muito errado. Mas existe uma coisa, ele faz as coisas. Ele usou o material que não era obrigado, usou o material do Oeiras, carrinhas a sair do Oeiras e caminhões para Pombal, para ajudar o município de Pombal. Isto tudo para dizer o quê? N- não estou a justificar aqui nada. Acho que cada um terá a consciência que tem e, e temos que entender uma coisa, não há gente perfeita. Mas o homem faz. O município está a crescer, o município, não sendo o mais afetado, conseguiu ajudar outros municípios e é assim que temos que funcionar. Interajuda, uma ajuda intermunicipal. Embora, atenção, volto a frisar que temos entidades para isso. Temos a Proteção Civil, temos os militares, temos tudo e mais alguma coisa. Mas isso também é serviço público. Ajudar-nos, ajudar os municípios e ajudar, se necessário, outros, outros municípios que tenham essa necessidade. E é de louvar e tem que se dar a mão à palmatória. Aquele homem está a trabalhar para o povo de Oeiras e muitas vezes acaba por trabalhar para os outros municípios sem ser só o dele. Mas pronto, isso já são outros 500. Isto tudo para dizer que se não fossem estas situações das câmaras se ajudarem entre elas e os voluntários que têm vindo a aparecer, isto tinha sido um caos. Pronto. Outra coisa a frisar e que eu acho muito interessante é que hoje haveria como é que é de dizer? Haveria um debate quinzenal que infelizmente teve que ser adiado. Porquê? Porque ficamos sem ministro. Então, mas esperem aí. As eleições não podem ser adiadas. Estamos num estado de calamidade em algumas regiões do país. Porquê que o primeiro-ministro teve a lata de adiar uma. Teve a lata de adiar um- uma sessão plenária no Parlamento porque não tinha ministra? Ele podia ter respondido. Se ele é o líder do governo, porque é que ele não respondeu? Porque é que ele não deu a cara no Parlamento? Porquê? Porque precisam de cobaias? É que se os líderes funcionam por cobaias, então o PS e o PSD estão no auge, porque eles, para, para os primeiros ministros não serem cobaias, utilizam os ministros de cobaias. Mas isto faz algum sentido? Para além de não saberem, para além de não saberem liderar, para além dos ministros não saberem liderar os ministérios, ainda temos primeiros ministros que não sabem dar a cara e não sabem simplesmente dizer: eu vou dar a cara sabendo que poderia adiar a sessão, mas eu vou confrontar os deputados no Parlamento. Isso não é nada. Se é assim que estamos a funcionar, de usar cobaias para nos protegermos, é assim que vamos continuar a funcionar. Até começarmos a perceber que não é assim que funciona. Aliás, um exemplo muito simples: o CDS tem vindo a perder votos. Um partido que era conservador tem vindo a perder votos. Porquê? Porque eles próprios nem sabem. Uns dizem que não votam, não votaram seguro, porque nunca iriam votar no socialismo, que são contra o socialismo, e outros votaram a favor do socialismo. Até um CDS, que é um partido conservador, tem esta atitude.
É por isso que muitos deputados do Chega eram membros do CDS, que atualmente são do Chega. Alguns do PSD, outros do CDS e assim sucessivamente. Outros que eram de esquerda e que não se reviam naqueles partidos como o PAN e outros partidos. Mas o que é isto? O Chega foi buscar várias pessoas de vários, se calhar desde o comunismo aos sociais-democratas. Porque o Chega não é um partido só de conservadores, é um partido de ala, desde a esquerda, desde a extrema esquerda à direita, até à direita mais conservadora. Se não houver liberais no meio. E que eu já me estava a esquecer desses. Mas isto só para termos esta noção. E para finalizarmos, tivemos um bom presságio e ainda temos bons meninos neste mundo. E dar os parabéns ao jovem que conseguiu salvar a mãe através de um telefonema ao INEM, porque a mãe acho que estava. Não percebi bem qual era a situação, mas acho que a mãe estava inconsciente. Ele estaria com os irmãos dentro do carro. A mãe acho que perdeu a noção, acho que ficou inconsciente. Conseguiu contactar o INEM, conseguiram chegar até à mãe e a própria pessoa com quem ele teve em contacto ao telefone foi à escola do jovem para lhe dar os parabéns. Ainda temos boas crianças, temos jovens que ainda lutam, ah, mesmo de pequeninos já sabem como reagir. Temos que. A gente não sabe o dia da manhã. Sempre que possível tentarmos preparar os nossos jovens. Eu contra mim falo, mesmo tento sempre ter o máximo, tento fazer o possível para não haver, para poder ajudar, mas a gente não sabe, às vezes cada um reage à sua maneira, tem vários tipos de reação. Eu tento sempre ter sangue frio em certas alturas, mas às vezes contra mim falo, devia ter mais reação. Mas temos aqui um jovem de parabéns, conseguiu salvar a mãe, mesmo numa aflição de estar na estrada. E pronto, ainda temos boas histórias, temos boas. Ainda temos algo de bom que nos vão noticiando, boas notícias, que é o que a gente gosta no meio desta intempérie que tem havido. E pronto, e é assim, a conclusão que continuo a chegar é, no meio disto tudo, é que temos líderes que gostam de usar cobaias para ter alguém para que os outros possam culpar. Ah, dentro desta, 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 não queria usar uma asneira, mas desta bosta que tem havido, desculpem a expressão, mas é o máximo que consigo. Ainda temos bons presidentes de Câmara. Uh, epá, é o que eu digo, e eu já disse, se tivessem euros tinha votado no homem. Por isso, dar os parabéns ao Exaltino que dentro desta intempérie toda conseguiu ajudar outro município, que acho que até foi o próprio que pediu ajuda. E nem sei, por acaso nem sei se são da mesma de cor política, se não, mas é a tal situação, nós não escolhemos cores políticas, estamos para ajudar o próximo. E, e pronto, e temos jovens que ainda se enrascam e conseguem salvar a vida dos próprios familiares e de quem está à volta. Pronto, para já é tudo. Vemo-te no próximo vídeo a ver o que é que há mais para falar. Até à próxima.